Olá, boa noite ou bom dia, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, uma série Dom do Espírito Santo. Algo que vai te ensinar a você ter uma proporção, uma visão e uma dicção de tudo que dá voz audível do Espírito Santo na sua vida. Quem sou? Ronaldo Santos, Salvador, 33 anos, casado com Ellen Barbosa, essa jovem aí do lado. Motivo para gravar esse vídeo, quero ajudar pessoas a não terem o mesmo problema que eu tive. Demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. Como motivo de gratidão, estou fazendo esse vídeo. Antes de irmos em frente, desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição desse vídeo para saber mais sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e também para você dar seu joinha, assinar o canal e ativar as notificações. Preste muita atenção. Eu descobri a solução. Mas a solução é muito mais simples do que você pensa. É necessário saber aplicar o que está escrito na palavra de Deus. Número 1. Pela meditação na palavra. Você precisa fazer a leitura da palavra. Quando você faz a meditação e você guarda a palavra do Senhor no seu espírito, as coisas começam a fazer sentido para você. 2. Pela prática da palavra. Quando você começa a praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. 3. Por dar o primeiro lugar à palavra. Quando você quer executar uma ação ou fazer algo, antigamente você tinha força de vontade e você dizia, eu vou fazer. Hoje você, pela palavra de Deus, está escrito lá em Tiago, que antes de você querer fazer alguma coisa, você primeiro consulta o Senhor, ou coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, se é possível ou não fazer aquilo que você deseja. 4. Por obedecer instantaneamente à voz do seu Espírito. É quando o Espírito Santo ele fala bem baixinho dentro de você, ou na sua mente ou no seu coração. E aí você, ao observar a voz do Espírito Santo, você não vai ter prejuízo. Um alerta grave. Preste bem atenção. Isso eu trago sempre para que você venha a entender que a culpa, a distração, o celular, a comparação, o não ouvir, a falta de oração, a desculpa e o ódio, tudo isso atrapalha você ser selado pelo Espírito Santo, você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo e ser transformado pela palavra de Deus. Dom de revelação. 1. Palavra de sabedoria. 2. Palavra de conhecimento. 3. Discernimento de espírito. Variedades de língua, interpretação de língua e profecia. O dom de inspiração é 1. Variedade de línguas. 2. Interpretação de língua. 3. Profecia. Você precisa ter esse entendimento desses dons, porque muitas das pessoas hoje não têm esse conhecimento. Por isso que eu estou trazendo para você o conhecimento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que é a palavra de sabedoria? É uma revelação dada pelo Espírito Santo, pelo Espírito revelando fatos sobre o futuro. É um senso de direção divina, um discernimento com relação à vontade de Deus. É um dom muito necessário à igreja,
principalmente para aqueles que exercem cargos de liderança. Leia Mateus 22, versículo 2, para aumentar o seu conhecimento dentro da palavra. O dom da palavra de sabedoria é direcionar, isto é o intuito, útil para guiar e necessário aqueles que estão na liderança. Precisamos entender que a sabedoria não tem nenhuma ligação com o nosso intelecto, nem com a nossa formação acadêmica, mas se trata de ouvir o conselho de Deus. Quando Deus disse a Salomão para pedir o que quisesse, ele respondeu: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Em 1 Reis, versículo 3, capítulo 3, versículo 9. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Através do dom de palavra de sabedoria, o Espírito Santo dá ao crente um pouco da sabedoria de Deus. A expressão palavra de sabedoria fala de uma pequena porção. Também significa falar de uma sabedoria especial, para uma necessidade especial. Podemos dizer que é um pouco da sabedoria de Deus dita no tempo certo. Essa sabedoria, ela se desenvolve se você tem uma capacidade de um QI, um intelecto, né, uma sabedoria que Deus te deu, né, na proporção humana, ao ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, essa sabedoria ela aumenta 30, 60 a capacidade da sabedoria sua normal. Palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria nos dá direção e a palavra de conhecimento nos dá proteção. Esse dom retira o véu e nos revela as coisas ocultas ou situações difíceis que precisam de intervenção divina para que sejam conhecidas. É conhecer o que é escondido no profundo, aquilo que foge à percepção humana. Exemplo, Ananias e Safira. Todos já conhecem essa história de Ananias e Safira, que eles tentaram enganar o Espírito Santo de Deus e ao entrar para entregar um valor no altar, eles foram desmascarados porque estava mentindo. Porque teve um homem de Deus que aumentou o nível naquele ambiente e a justiça de Deus veio sobre Ananias. E quando Safira, sua esposa, entrou no ambiente, ela também já estava macumunada com seu esposo a uma mentira. E a mentira não estava mentindo para o ser humano, estava mentindo ao Espírito Santo. E ela também foi fulminada por causa da justiça de Deus. Essa palavra também de conhecimento dá a entender o seguinte: o adversário ele planeja a sua queda e você não tem esse discernimento, mas em um movimento de oração, em uma oração ali você no seu quarto, o Espírito Santo ele pode trazer à tona essa palavra de conhecimento do seu futuro, o que é que o adversário está planejando se você sair de casa e não fizer uma oração, se você sair de sua casa, entrar no ônibus ou no seu automóvel ou na moto e está predestinado a acontecer um acidente e Deus ele vai falar com você para que você não saia de casa naquele momento. E aí você, ao obedecer a voz do Espírito Santo e ver uma palavra de conhecimento, ali houve uma proteção divina. Você está livre daquilo que o adversário planejou para a sua vida. Através da palavra de conhecimento, o Espírito Santo capacita o crente a falar um pouco do ilimitado conhecimento de Deus.
Por outras palavras, Deus leva o crente a dizer coisas que ele, pela sua capacidade natural, não teria possibilidade nem capacidade de dizer. Essa palavra torna-se conhecida como o dom de conhecimento para um crente ou para o corpo. É um dom para o corpo porque é para o interesse do corpo. Mesmo quando dita a um não crente, o propósito tanto da palavra de sabedoria como da palavra de conhecimento é o mesmo, é edificar o corpo de Cristo. Glória a Deus. Discernimento de espírito. Todo cristão, ao chegar à igreja, ele precisa, ao ser batizado no Espírito Santo, ele precisa pedir esse dom de discernir espírito. É a capacidade de ser guiado por Deus, sabermos qual a origem das manifestações comuns ou sobrenaturais, profecias e etc. Se são manifestações humanas, diabólicas ou divinas, ou seja, existem 3 tipos de manifestação. Quando se fala manifestação humana, na cultura cristã se chama manifestação da carne. Diabólica, porque é do diabo mesmo, ou divina é quando há uma inspiração divina da parte de Deus. Também inclui a capacidade de ver e ouvir no reino espiritual. É quando você tem uma visão amplificada para você enxergar coisas inefáveis. Esse dom nos ajuda a conhecer com que tipo de espírito as pessoas se aproximam de nós. O Senhor disse que no final dos tempos o amor de muito esfriaria e que apareceriam espíritos enganadores. Por isso, nesses últimos dias, a igreja precisa discernir os espíritos. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 17. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Discernimento de espírito é a capacidade de avaliar as pessoas, doutrinas e situações para ver se eles são de Deus, da própria pessoa ou de Satanás. De modo algum deve ser confundido com o espírito crítico. Uma das estratégias usadas por Satanás é o engano. É por isso que o discernimento é tão importante. A prática da oração em línguas te fará cada dia mais sensível ao Espírito Santo e mais discernimento terá para não cair nas ciladas do diabo. E também poderá detectar toda a sutileza do engano e assim andará em vitória a cada dia. Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis os espíritos de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente
já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Vamos começar falando pelos dons de inspiração. A profecia. A Bíblia diz que profetiza é superior a que fala em outras línguas, salvo se interpretar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Isso dá a entender que falar em línguas e interpretá-las é equivalente à profecia. Logo, a profecia é realmente o mais importante desses 3 dons de inspiração. Paulo disse: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Todos nós podemos profetizar, mas nem todos são profetas de ofício. Muitos hoje tentam manipular os dons, inventando que recebem uma palavra para dar ao outro. E muitos ficam brincando que Deus deu uma palavra a outra pessoa. Precisamos ter discernimento sempre. Vidas têm sido arruinadas devido a essa situação. Glória a Deus. Eu acredito que muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs já têm enfrentado uma profecia que de fato não veio de Deus. Se você já sofreu com isso, você vai se identificar com essa leitura. Mas se você não passou e já é novo na graça de Deus, peço que você imediatamente comece a pedir ao Espírito Santo para te dar o dom de discernir os espíritos, para que você possa cada dia mais crescer em graça e conhecimento e não ser manipulado. A profecia traz luz às situações, mas precisamos esperar com paciência até o dia clarear. Isso implica que não devemos tirar os olhos nem desviar a atenção da palavra profética, até que Jesus ilumine plenamente o nosso interior. Nenhuma profecia é de interpretação particular, nem vem por vontade humana, nem por capricho do homem, para beneficiar um setor ou um grupo específico. A profecia vem por meio da inspiração do Espírito Santo. Nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falarão da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. A profecia, como os demais dons, não é para uso pessoal, mas para benefício do corpo de Cristo. 3 propósitos da palavra profética: edificar, exortar e consolar. Essa é a missão da profecia. Não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. O nosso amigo irmão, da igreja, ele ensinou algo interessante. Quando você ouvir uma palavra, uma profecia, aí vai um ensinamento. Ouça, capte. Se você interpretou, observou, se veio de algo que vai edificar, coloque no bolso que está costurado. Se aquela profecia ela trouxe uma
uma inquietação no seu ser, coloque do lado esquerdo, ali no seu bolso esquerdo, aonde ele é vazado. Quando você começar a andar, aquilo vai caindo na estrada e vai chegar um tempo que você não vai lembrar mais daquela profecia que você recebeu, certo? E outro ensinamento que aprendemos nessa caminhada: quando a profecia vier, se for de Deus, ela vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai se cumprir. Aprenda a ficar em paz. Agora vamos falar sobre línguas e interpretação de línguas. Há uma variedade de línguas e há a capacidade de interpretá-las. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Esses dois dons se complementam. A manifestação do Espírito Santo é evidenciada pelo dom de línguas. Em Atos 2, versículo 1 ao 8. As orações em línguas mantêm o fogo aceso. Autoriza Deus a fazer o que quer e traz para fora toda a sujeira que está dentro de você. Orando em línguas, Cristo vai ser edificado dentro de você, te levando à estatura de varão perfeito. A oração em línguas te dá um espírito inabalável. É quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer aquilo que, quando ele veio à Terra a primeira vez, ele disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, o seu ser, o seu homem interior, ele está bagunçado. Há uma bagunça no seu homem interior. E quando você começa, você está orando em línguas, o seu homem interior, ele vai recebendo a luz da palavra. Ele vai recebendo a linguagem do Espírito. E com isso, vai começar a aparecer toda a bagunça interior. Se você era uma pessoa desastrada, você agora passa a ter um equilíbrio na sua vida. Se você é uma pessoa nervosa, o Espírito Santo, ele vai te dar um controle, vai te dar um equilíbrio. Ele vai te dar esse discernimento. E mais pra frente, você vai aprendendo cada dia mais com o Espírito Santo de Deus. Quando o dom de línguas é utilizado corretamente, nosso espírito cresce, nossa fé se fortalece e nós nos transformamos em gigantes espirituais, prontos para desafiar o impossível e conquistar. A interpretação é o complemento perfeito. Ou seja, quanto mais você ora em línguas e quanto mais você vai gerando uma disciplina, você vai se transformando em um gigante. Vai chegar um momento que o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe pegar e você agora vai fazer uma oração em língua e uma interpretação dessa oração em línguas. E aí, meu amigo, se o adversário da nossa alma, ele passa na sua frente, você tomado por Deus, é arriscado você pegar um confronto, porque agora você está cheio e ele se torna pequenininho na presença de Deus. Pelo que ou que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. 1 Coríntios 14, versículo 13. Esses dois dons, falar em línguas e interpretá-las, estão entrelaçados e quando se unem, ocorre a manifestação profética. A interpretação consiste nessa unção especial, dada pelo Espírito Santo, para que a congregação entenda a linguagem que está sendo emitida pela pessoa escolhida. O dom completo
abrange as duas esferas, porque línguas mais interpretação é igual à profecia. É interessante notar que o apóstolo sugere que, se não houver intérprete, a pessoa que ora em línguas deve falar para si mesmo, ou seja, para sua edificação pessoal. Interpretação de línguas é um dom tão sobrenatural quanto o dom de variedades de línguas. Não é uma tradução de línguas, mas interpretação. Tradução tem a ver com as palavras, mas a interpretação tem a ver com o sentido. Pode ser que alguém fale 50 palavras em línguas e sua interpretação seja apenas uma frase. Quando essas línguas são interpretadas, assemelham-se ao dom de profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 ao versículo 30. Deus abençoe sua vida. Eu acredito que essa explanação e esse conhecimento que foi trazido essa noite vai tirar muitas dúvidas. Às vezes você pode ter passado desapercebido dessa questão de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e a interpretação, o orar em línguas. Às vezes você ouve tanto, sobre vida no Espírito e você não consegue diferenciar cada ação que o Espírito Santo ele atua na nossa vida ou na vida do irmão. Que Deus abençoe sua vida. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe essa palavra e lembre-se de uma coisa: toda terça-feira, às 8 horas da noite, vamos estar ao vivo, trazendo uma palavra do céu, direto do Espírito Santo, para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe e shalom para você.